vivo. Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui, ao vivaço do terceiro Fórum Nacional Integrado, Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito. E ao meu lado tá ele, o Beto Cash, o Beto da Beto Cash TV. Então, estamos aqui ao vivo de Recife, diretamente do terceiro Fórum. E estamos com duas pessoas aqui. Meu irmão. Tão importante demais. Ao meu lado tá o Freitas, fundador do Instituto 2630, e ao lado dele, o Wallace, cofundador do Instituto 2630. Antes de mais nada, Freitas já tá com o microfone, já tá a posto. Sejam muito bem-vindos a Pernambuco, a Recife, que vocês estão aqui no Recife Expo Center, e é muito legal a gente estar com vocês nesse evento. Primeira vez que o evento está acontecendo aqui, e eu queria saber o olhar de vocês por estarem a primeira vez em Recife, e como é esse olhar dentro desse evento com muitos municípios, muito plural num quesito maior, e tudo em prol da população. Uma boa tarde, fico muito honrado pelo convite. Eu quis Deus que eu conhecesse Recife dessa forma, ainda não consegui aproveitar as belezas naturais, os passeios. Prometo que eu vou fazer isso quando tiver um tempo aqui. Fico feliz também, quero agradecer ao Coronel Rossini, que recebeu uma indicação da Karine, que convidou a gente para falar sobre inteligência e controle emocional, sobre saúde mental dentro do fórum. Nós temos uma empresa de desenvolvimento pessoal onde a gente foca em liderança, mas com a premissa da autoliderança, que a gente costuma falar que não existe liderança sem autoliderança. Quando a gente está falando de liderança, a gente está falando da capacidade de você ter controle, inteligência emocional, cuidar da sua saúde mental, porque quando a gente fala de alta performance, seja no setor privado, no setor público, alta performance tem a ver com a saúde mental. E quando a gente fala de trânsito, a gente precisa de saúde mental, de inteligência e controle. Porque nada na minha vida me deixava mais estressado do que o trânsito. Nada na minha vida. E você é do Rio de Janeiro, então o trânsito... Rio de Janeiro, 10 quilômetros em 6 horas você chegou rápido. Então, a inteligência e o controle emocional, que é algo fundamental e durante muito tempo foi negligenciado, é o tema das nossas palestras, dos nossos treinamentos, e aquilo que a gente pegou de melhor nas operações especiais, porque tanto eu quanto o Wallace, eu tive uma passagem de 7 anos pelo BOP, fiquei lá durante muito tempo, entregando o meu melhor, e eu entendo que o que faz a gente conseguir entrar e sair de uma comunidade no estado que é o Rio de Janeiro é a nossa mentalidade, a nossa capacidade de enfrentar os desafios que aquele combate traz. E a gente conseguiu traduzir tudo isso para o setor privado, para as empresas, para os alunos que buscam a nossa empresa, mas eu tenho certeza que esse é um tema que o setor público também precisa se dedicar para os nossos servidores públicos e aqueles que trabalham nessa área. Não adianta o gestor gerir sem estar com a mente sã, né? Não, e tu tá falando do gestor e o cara lá na ponta que precisa desse controle também. Justamente. Queria que passasse pro Wallace. O Wallace, que no off aqui a gente conversando, ele falou que tem familiares recifenses, pernambucanos. Ainda vai encontrar a galera que ele vai ficar indo um pouquinho aqui no Recife. Eu acho que vou. Acho que vai. Que é lá da minha terra, tá? Sou de Casa Amarela. Sou de Casa Amarela, lá da Zona Norte. Pra Casa Amarela, um abraço. Bom demais. Mas eu queria que você falasse um pouco desse seu olhar. O Freitas falou do olhar na visão da mentalidade do gestor e do arco e da flecha. Vamos dizer assim, né? Do arco e da flecha. Quem tá ali gerindo e quem vai ser a pessoa que vai estar fazendo o trabalho. Mas sua visão em relação ao terceiro fórum, na questão de como é que você vê essa troca. Se a gente parar aqui, a gente já teve PRF, a gente já teve deputado, a gente já teve secretário, secretária, vereadora, tudo isso num network em um único lugar. E lembrando, para somar, cada um traz uma realidade, cada um traz uma atualização, uma modernidade para tentar fazer com que a população consiga evoluir. E sabe o que eu acho legal? Você ainda tá... hoje você não tá de farda, mas você ainda é do BOP. Freitas não é mais. E você ainda serve a comunidade. Sim. E você vendo esse local
com pessoas que fazem toda essa movimentação para auxiliar o povo, como é que você fica? Bom, antes de falar sobre, eu quero me apresentar. Eu gosto muito de apresentar, até porque, né, as pessoas vão me ver aqui, mas ao longo da jornada eu preciso que elas entendam também a minha história, o que vem antes, né, a minha identidade. Eu sou o Wallace, eu sou o filho da Dona Tânia, o filho do seu Wilson. Sou servo de Cristo também, eu acredito muito nas coisas que têm princípios e valores, eu acredito muito em honra, lealdade, todas essas palavras que estão linkadas a um ser humano, né, que tem um norte, eu gosto de falar sobre. Eu tenho parentes aqui, eu não conheço todos, eu conheço 1 ou 2 parentes aqui. Meu pai é oriundo de Casa Amarela, então um forte abraço para Casa Amarela. Recife é uma cidade linda, cara, fui bem acolhido por todos, né? O Mário, o subtenente Mário, que está aqui na minha frente, o coronel Rossini, né? Os outros demais coronéis que, né, eu tive a oportunidade. Eu sou o Lúcio. O Lúcio, então é Lúcio. Vocês dois, cara, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco sobre o que nós viemos fazer aqui. E o terceiro Fórum Nacional Integrado de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito tem tudo a ver com o que a gente enfrenta e vive lá no BOP, né? Eu sou da ativa ainda, eu tenho uma permissão do meu comandante para estar aqui falando sobre alguns princípios de liderança, também de inteligência e controle emocional, da nossa prática, né? E o BOP está na vanguarda das operações especiais e eu acredito que tudo que o BOP vem aprendendo e vem vivendo a duras penas pode gerar bons resultados para as coisas co-irmãs, que a ideia é a gente trocar informação. Houve um fórum nacional de tiros de precisão, né? Eu também sou sniper, e foram 24 federações que estiveram conosco lá no BOP falando sobre tiro de precisão, e a discussão foi o aumento, né, da violência, o aumento da demanda dentro da nossa área, a área de segurança pública, que engloba também defesa civil e trânsito, ao meu ver, é um sistema integrado. E lá nós discutimos várias ações que acontecem no Rio, mas não acontecem em Goiás, mas acontecem também em Pernambuco. Então, assim, são pontos que acontecem em alguns lugares e outros não acontecem. Mas qual é a relação e o que a gente pode aprender que pode nos colocar um passo à frente dessa situação, para que nós possamos, né, diminuir, né, às vezes o gasto público, que nós possamos diminuir a perda de vidas, né, para que nós possamos ensinar previamente ao nosso comandado, né, a quem está executando, mas também quem está liderando, para que nós possamos ensinar previamente como lidar com essas circunstâncias. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar de trabalhar essas vias aqui dentro, porque tem vários estados, né, presentes aqui, e cada um trazendo sua peculiaridade, cada um trazendo sua demanda, cada um trazendo sua ação que teve êxito. E eu estou aqui para compartilhar um pouco do que o BOP faz dentro da perspectiva de que a liderança, a autoliderança, né, o humanismo das operações, porque eu gosto muito de pensar sobre isso, né? Por trás da farda de cada um desses, da segurança pública, defesa civil e trânsito, tem um ser humano, tem um homem e uma mulher que também passa por um viés de dificuldade, que passa por uma situação complicada e talvez ele não saiba que tem todas as ferramentas para gerar resultado. Eu acho que, como a gente já está, né, o Rio de Janeiro, a gente fala, não é para amadores no sentido de guerra, como a gente já está com uma experiência, por que não compartilhar com os irmãos? Então, eu acho que a minha expectativa para esse fórum, dentro daquilo que eu já tenho visto, é alto nível, né? Eu tenho certeza que a gente vai contribuir de alguma forma para que isso melhore mais ainda, né? Show de bola. Em off a gente estava conversando sobre o Instituto, mas antes mesmo da gente entrar nesse ponto do Instituto, vocês são palestrantes aqui e vocês estão trazendo não só a carga emocional, a carga profissional, mas também o respaldo de, você que está aí do outro lado, que está vestindo essa farda, não, que seja a laranjinha da Defesa Civil, que seja da Guarda Municipal, que seja um gestor, um secretário, você tem que ter o cuidado em si para poder liderar, para poder estar à frente. Então, vocês poderiam contar um pouco do que vocês estão trazendo dessa palestra? Basicamente, e é o início de tudo, a gente traz a mentalidade, a necessidade de uma evolução contínua da mentalidade, seja na parte profissional ou pessoal. E quando a gente está falando de inteligência emocional, de saúde mental, começa por aí. A gente está falando hoje aqui num fórum de segurança pública,
né, de defesa civil e trânsito. E a primeira coisa que tem que mudar para entregar, quando a gente vai entregar um serviço desse, é a mentalidade. Quando eu saía do BOP para empreender, eu falia. Tive depressão, tive problema no coração, tentei cometer o suicídio. Ali eu me perguntava, cara, por que eu tive sucesso na jornada do BOP e por que eu fracassei tão duramente? Por que eu falhei? E a primeira resposta que eu tive foi a certeza de que para o BOP eu me preparei mentalmente, eu me desenvolvi pessoalmente, porque a primeira fase do curso do BOP ela é focada na mentalidade, na inteligência e no controle emocional para você suportar a pressão que vai vir depois do curso. E quem passa por essa fase recebe a parte técnica. E aí, a partir dali, você está pronto para começar a atuar pelo BOP. E quando a gente está olhando para as demais áreas da segurança pública, da defesa civil, a gente precisa levar isso também. Porque, como eu me tornei um empresário, eu comecei a estudar o padrão do BOP, e aí eu me formo em neurociência, PNL, psicologia positiva. Eu tenho diversos estudos que me fizeram olhar para como o BOP treina e entender que isso poderia ser levado para o setor privado também. Eu começo em 2017 e quando eu venho, né, sozinho, depois convido o Wallace, a gente começa a perceber que durante muito tempo este foi um tema que o setor público negligenciou para seus colaboradores, vamos dizer assim. Então, e é natural que no setor privado novas tecnologias, novas ciências sejam testadas primeiro do que no setor público. É natural. Sim. Isso em qualquer lugar. Testa-se empresa, testa-se, depois o setor público ele tende a vir adotando. Né? Ele agrega. Então, hoje, o nosso foco, depois de desenvolver a metodologia, a gente dá palestra de treinamento no Brasil inteiro, só que este fórum, o terceiro fórum, ele abre uma brecha, vou falar assim, para que o que eu e o Wallace a gente já vem fazendo há muito tempo também seja levado para esses setores. E é fundamental. A gente, quando está falando, a gente está numa fase onde as guardas municipais do Brasil inteiro estão em busca de se armar. E a primeira coisa que esses guardas municipais terão que fazer é uma mudança de mentalidade para o serviço que era antes sem arma, agora ser armado, porque é uma responsabilidade completamente diferente. E até onde, a gente vai ter que entender até onde este concursado que entrou e não tinha arma está disposto a assumir a responsabilidade de tê-la. Não então, só disposto, mas apto, né? Isso aí, mas para ter aptidão eu preciso estar disposto, porque sem a disposição, sem a mentalidade, tu vai dar treino, e na hora que acontecer ele não vai. Então, uma coisa que acontece no setor público é isso, que muitas pessoas também não querem fazer alguns tipos de serviço, não é nosso, né? Elas não estão preparadas para o tipo de serviço. A gente sabe que muitas pessoas entram no serviço público em busca de segurança financeira, em busca de, né, não precisarem mais procurar emprego, e há uma distância muito grande, né, daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu tenho que fazer com aquilo que eu quero fazer. Então, essa jornada que a Guarda Municipal, que as guardas elas vão passar, vai começar na mentalidade, vai começar no desenvolvimento dessa inteligência, desse controle emocional, para que o serviço deles sejam efetivos. E aí, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando lá de casa, lá do início, lá da origem. Porque às vezes o cara tá até bem, ele é até bom tecnicamente, como a gente é lá no BOP, mas tem tanta coisa que a gente carrega que faz a gente entregar mal. Então a gente aborda todos esses temas, todos esses assuntos, a gente vai trazer aqui para as palestras, e isso a gente já faz há bastante tempo no setor privado. Rapidinho. Por que vocês sofrem uma pressão tão grande no treinamento, pós-treinamento, na corporação? Aí, para passar para o cidadão privado ou público, é uma outra conotação. Sim. Então,
para esse fórum, o que é que vocês vão passar para o pessoal amanhã na palestra? Aí a gente vai passar o que a gente passa para os seres humanos que a gente treina. A gente vai passar a importância disso. Porque uma coisa que acontece também no setor público e aí lá você pode corroborar, a gente, depois que passa por um curso, a gente tende a ficar tipo, não preciso mais de nada, principalmente quem anda armado, né? Principalmente quem passa por um treinamento militar. A gente acha que não precisa de mais nada. E saúde mental, inteligência emocional, controle emocional, ela precisa ser treinada diuturnamente. A maneira como eu vejo o mundo, se eu estou reclamando demais, quais são as crenças que eu carrego diante daquilo ali, porque muitas vezes você vai fazer um concurso público, você passa e aí você se torna um cara que não para de reclamar do serviço, da onde você está inserido, e a gente sabe que a neurociência diz que a reclamação desliga áreas do meu cérebro ligado à criatividade e à solução de problema. Então o cara está sempre murmurando, o cara está sempre destruindo a própria mentalidade dele. Essa abordagem, ela não é diferente no setor privado nem no setor público. Então a ideia é acender uma luz, jogar uma luz sobre a consciência de cada ser humano inserido no setor público-privado, que ele precisa cuidar da maneira como ele pensa, que ele precisa aprender a lidar, seja buscando uma terapia, seja buscando cursos de desenvolvimento pessoal, ele precisa cuidar da principal arma, que é a nossa mentalidade. Com certeza. E é um assunto que tem uma narrativa velha, mas que é uma narrativa atual. É uma narrativa velha porque sempre existiu problemas mentais, mas que é muito atual por conta das informações. Então, já que o Wallace está com o microfone, eu vou fazer a pergunta para você, Wallace. Boa. Pergunta essa que é para você que é o cara que gosta de contar a história, me conta um pouquinho de como surgiu o Instituto 2630. Em off, a gente conversando, são mais de 50 imersões, vamos dizer assim, 50 imersões, 57 para ser mais exato, 35 mais 22, a gente fez o cálculo aqui, 57 imersões que na área privada, e quem sabe, amanhã é o último dia, vocês saiam daqui sabendo que daqui a um ano vocês já vão estar também na área pública, que eu penso sempre positivo. Eu sou o cara que vai sempre pensar positivo e vou sempre estar torcendo, porque o que é bom tem que ser replicado, o que é bom tem que estar na frente e tem que funcionar. E se está funcionando no privado, certeza que vai funcionar no público. Certeza. Então, eu vou contar a parte onde eu entro, né? Mas antes de começar a contar, eu vou contextualizar o fato de nós estarmos aqui. Quando a Karine, que foi o elo, né, entre o Coronel Rossini e nós, nos chamou, falou sobre saúde mental, né? Trabalhar em cima da saúde mental, de como nós poderíamos desenvolver o nosso trabalho trazendo para as guardas, né, para o pessoal da segurança pública, nível de saúde mental. Eu sou policial da ativa. Em algum momento da história, eu vi alguém precisando de uma ajuda, ou eu estive precisando de ajuda. Nós, na condição de policiais, existe, e aí eu falo com a autoridade, existe uma barreira, né, que nós mesmos colocamos em frente a nós mesmos, né, circundando, que não nos permite pedir ajuda. Essa barreira não nos permite pedir ajuda. Não é legal falar sobre isso, mas existe uma série de policiais que dentro do quartel estão muito bem, porque você está ali dentro de uma relação integrada com pessoas. Desculpa, até, eu acho que não é só dentro, eu acho que é a parte masculina em si, o homem. O homem, de uma forma geral. Ele vira um personagem quando ele está perto de outros homens. Perto de outros homens você é tão forte quanto os demais. Mas quando você está sozinho, quando você vai para casa, é que você começa a fazer o seu diálogo interno, começa a refletir e não acha resposta para muita coisa. E é onde você precisa, às vezes, de uma ajuda, mas, né, aquela barreira, aquela visão de túnel que você impôs, né, durante a sua vida por conta de julgamento, por conta de crença que te limita, por conta de que são as crenças limitantes, né, merecimento, né, capacidade, a própria identidade, por conta de crenças e julgamento, você não pede ajuda. E hoje, trabalhando, né, como alguém que trabalha com desenvolvimento humano, como alguém que se formou, né, eu tenho formação na área de programação neurolinguística, eu estou me formando em psicanálise.
como alguém que hoje trabalha e vê a mentalidade do ser humano, o quão é difícil lidar com o pensamento, com o inconsciente, né? Dentro de nós, a maior parte das nossas ações são inconscientes. E a gente às vezes não sabe disso. A maioria das pessoas não sabe que 90% do que ela faz é da forma inconsciente. Então ela está replicando um modelo que está levando ela cada vez mais para um abismo muito profundo e ela não sabe disso. Qual é a minha função como alguém que trabalha como terapeuta, né? Como alguém que tem um nível de conhecimento nessa área? É dar luz sobre a consciência. Então, na verdade, o que a gente faz aqui hoje, o que nós fazemos aqui hoje, com a experiência do combate que a gente já tem, porque eu tenho 20 anos de polícia, são 19 anos no combate, eu não saí do combate. Eu sou atirador de precisão de resgate e retomada do BOP. Eu estou em todas as operações que sou colocado como atirador, né? E não são poucas. E eu tenho que sair dali e voltar para casa e desligar a chave, aprender a desligar as chaves. Talvez seja um exemplo que eu dei aqui para falar com as pessoas que estão diretamente ligadas à segurança pública, à defesa civil, trânsito. Aprendam a desligar a chave, aprendam a fazer o diálogo interno, perguntas poderosas. Não são as perguntas não são as respostas que te levam ao resultado que você quer, são as perguntas. E principalmente aquelas que você faz para você mesmo. Por que eu estou passando por isso? O que está me levando a isso? Será que eu preciso de ajuda? Será que eu tenho ajuda? Porque, cara, o servir e proteger, o juramento que você faz diante da bandeira, não é um juramento de eu vou morrer a qualquer custo. Eu vou dar a minha vida em detrimento da função, mas a qualquer custo, de qualquer jeito, sem buscar ajuda, e aí é uma ignorância. E eu gosto de dizer o seguinte, uma frase, né? E isso é para chamar a atenção, para refletir. A ignorância é uma dádiva. A ignorância é uma dádiva, porque quando você chegar no fundo do poço, você vai falar assim, pô, mas eu não sabia que eu poderia fazer isso ou fazer aquilo, mas agora tu está sendo alertado. É possível procurar ajuda, é possível se buscar, né, nós que somos da segurança pública, defesa civil e trânsito, é possível sair, né, do buraco em que nós mesmos nos colocamos, porque nós temos todas as ferramentas necessárias para gerar o resultado que a gente quer. Então, para todo mundo, inclusive quem está falando aqui é um operador especial, é um camarada que trabalha com isso e lida com isso. Eu estou falando, senhores, vamos pedir ajuda quando necessitar de ajuda. Essa barreira que a gente coloca em volta de nós mesmos, esse personagem que nós criamos, ele serve para a hora do combate. Mas fora do combate, sejamos vulneráveis, sejamos seres humanos. Sejamos o Wallace, Freitas, Gabriel, Beto. Entendeu? Por quê? Porque senão você carrega para casa algo que não é seu. É Show, basicamente isso. Vou aproveitar aqui, já que ele não falou, eu vou falar. Eu dei a bola para vender, ele não quis vender. Eu vou vender aqui o Instituto. Venda o Instituto. Como eu falei, quando eu saio do BOP para empreender... Nada que a fala dele... A fala dele foi muito rica. Mas é a oportunidade que a gente tem de falar o que a gente faz lá fora. Quando eu saio do BOP para empreender, eu saí com a arrogância de quem pensava... Meu modelo mental, o que eu pensava era o seguinte: se eu fui do BOP, eu posso fazer tudo. O rei na barriga. Exatamente. E aí eu saio com as crenças que serve para ser um policial do BOP. Eu tinha a crença de que não há mal que não possa piorar, e no momento de calmaria que as merdas acontecem. E essa crença é ecológica e serve para ser um caveira, mas que não me levava a ter o sucesso no empreendedorismo. Então, eu passo por uma falência, eu tenho um problema de coração, eu entro em depressão e eu tento ali tirar minha vida. E a gente sabe que no setor, principalmente na polícia, o índice de policiais que tiram a própria vida é muito grande. A gente sabe que esses números não podem ser divulgados, porque existe um porquê de não poder, né? O tamanho disso. E a partir dessa experiência dolorosa, eu tento, né, pular do 13º andar do prédio onde eu estava morando, e no dia seguinte a pessoa com quem eu estava morando, ela fala assim: Freitas, por que você não levanta dessa cama e faz alguma coisa que tenha a ver com você, que conta a sua história? E quando ela sai, eu falo, cara, e se eu puder levantar da cama aqui agora e começar a ajudar as pessoas que passaram por isso? E naquela hora me vem a imagem de estar falando para muitas pessoas e a capa do primeiro livro que eu escrevi, que é o Da Faca à Tesoura, dos combates no BOP, a missão no mundo da moda.
E ali eu começo a estudar neurociência, me formo também, como já falei, em PNL, em psicologia positiva, tenho pós nessas áreas. E a partir da experiência, eu entendo que isso deveria ser levado para todo mundo. Eu entendo que o curso do BOP é um curso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, mais parte técnica. 2017, escrevo o primeiro curso, faço sozinho, 3 alunos a R$50 eu cobrei na época. E aí vou fazendo, no primeiro momento isso era até visto com reticências no BOP, porque achavam que eu estava treinando pessoas, porque a imersão ela tem uma característica operacional, então a gente deixa os alunos fardados, eles passam por uma experiência de um curso de operações especiais. E em 2021, aí eu vou sozinho até 2021, lanço o livro em 2019, 2021 o Wallace vai ao curso para resolver uma demanda pessoal dele. E eu falei, cara, botei ele para ele, não queria dar aula nenhuma, não queria falar nada, só que eu sou malandro. A primeira oportunidade eu puxei, eu sabia. Esse daqui é o Wallace, tá, gente? Foi exatamente isso. E ele falou, quando ele falou, na primeira oportunidade, quando acabou aquele curso, as pessoas agradecendo, ele não entendia o porquê que as pessoas estavam agradecendo. E aí ele vai no segundo, vai no terceiro, no quarto. Eu falei, irmão, quer fechar essa jornada comigo? E aí, em maio, mais ou menos, de 2021, ele entra nessa jornada. A empresa já vinha, né? Mas aí a gente coloca o nome de Instituto 2630. E, cara, aí dali pra cá, a gente veio parar aqui. Só pra gente ter a noção, 2630 são os números de vocês, cara. Isso, a gente se conhece na fila do exame médico do BOP, da polícia. Eu falava pra todo mundo que eu ia ser do BOP. Minha mãe não acreditava em mim, eu tenho quase 1,90 m. Sou criado com a avó Eunice, que faleceu na sexta-feira. Era visto como aquele cara criado com vó, mamãezado. E aí na fila do exame médico ele falava, pô, ele é pentatleta do corpo de fuzileiro. Quando Deus fala... O lobo vai pegar essa ovelha, meu irmão. Vai traçalhar essa ovelha. O lobo vai pegar essa ovelha e vai estraçalhar. Quando Deus olhou pra ele, Deus falou, olha, você vai ser operações especiais. Esse aqui é um aventureiro. E eu já falava. E quando eu tô trazendo essa história porque a minha mentalidade sobre ser do BOP era tão grande que a gente acaba fazendo... Na época, né? A gente fez o curso básico de soldado junto, abre a inscrição pro BOP, a gente se inscreve junto. Eu nunca tinha pego em arma. Ele é perito atirador fuzileiro. A gente começa mais de 500 inscritos. A gente chega pra parte de tiro. A última fase para entrar no curso era uma prova de tiro a 20 metros de distância com a pistola 40, em 4 posições diferentes, em 2 minutos. E no nosso dia estava chovendo. Aí o pessoal vai olhar e vai falar, pô, isso aí é Forrest Gump. Mas ele tava... Não é nossa, é verdade. Ele tava do meu lado e ele não vai me deixar mentir. A gente atirou, deu na época 10 tiros de pistola no curso básico. Na hora que eu comecei a atirar, eu tremia assim, ó. Eu tremia assim. Até hoje, né? A chuva muito forte. Até hoje ele treme pra tirar assim. Ó, eu tremia assim. E aí eu ficava, senhor, eu era ateu, não acreditava em Deus na época. Eu falava, senhor, deixa pra eu ser desligado lá dentro, né? E eu fui, fui atirando nas 4 posições, 2 minutos. Eu fui o segundo da pista a terminar. E eu olhava pro alvo e falava, porra, não dava pra ver. Eu falava, porra, não acredito que eu não vou passar. E só iriam entrar os policiais que acertassem de 10 para cima. Então, tu tinha que acertar 10 ou mais para poder entrar no curso. E eu olhando assim, os disparos e não conseguia ver, não conseguia... Ele foi o primeiro a terminar, eu o segundo. A fila, arma no coldre, arma aberta no coldre, linha frente. A gente foi andando, quando eu fui chegando perto, eu acertei 16 tiros. Tinha um sargento do meu lado que só acertou 3, aí o instrutor do BOP, ô sargento, tu atirou no dele? Tipo, sacaneando. E aí fazendo as honras, mas também que eu vou dar uma sacaneada nele, mas fazendo as honras, o único cara que acertou os 20 tiros naquele dia foi ele. Que honra, honra, eu agradeço pela Ele acerta 20. Ele tava usando hack. Não é à toa que tá com sniper, né? Hã?
Ele acerta 20 disparos, o 14 da Costa acerta 17, eu sou o terceiro que mais acerta. E quando a gente entra no curso, ali no primeiro dia, eu lembro que tinha um sargento Ronaldo, que era conhecido carinhosamente como Ronaldo Maluco, e ele gritava na cara de todo mundo, né, gritando, falando, cuspindo, e ele falava, eu só vou formar 10. Dos 500 que se inscreveram, só 35 entraram, conseguiram passar nessa fase do tiro. Ele falava que ia só formar 10, e eu ficava pensando, olhando de rabo de olho, eu falava, quem serão os outros 9? Porque eu tinha certeza que eu ia passar. E eu gosto de brincar com ele que Deus preparou tanto os nossos caminhos para estar junto hoje nesse trabalho, né? E ele sabe que a oportunidade que eu tenho, eu falo, não, eu e o Wallace, sempre que alguém me chama para alguma coisa, dá para encaixar o Wallace, porque no início ele era reticente a falar, hoje ele está muito mais aberto, fala com muita propriedade. Mas Deus foi tão maravilhoso para essa jornada que vamos bater uma situação de palma pra ele. Agora deixa ele falar. Deus foi tão maravilhoso nessa jornada, mas eu vejo isso como um jeito de conectar, que dos 20 formados, eu, o cara com menos experiência ali, criado pela Dona Eunice, fui o terceiro colocado. E o à Wallace? frente dele. Bate mais palma. Ele tá preparando o terreno. Mas isso... Ele gosta, cara. Mas eu gosto sim. Eu gosto sim. Não pelo fato do terceiro, porque do primeiro pro último não faz diferença. Todo mundo passou, todo mundo entrou. Mas ter ficado em terceiro lugar é uma resposta para você que está me ouvindo, de que mesmo sem conhecimento, mas com muita certeza do que você quer, é possível construir um resultado que a gente não pode... Bom, legal. Ótimo na tua vida. Excelente. E ter ficado à frente dele é um detalhe dos menores, que eu só uso mesmo para brincar. Mas quando eu vejo a minha trajetória no BOPE, de um cara desacreditado, mas capaz de puxar ponta, fazer boas ocorrências, eu escrevi um livro onde mais de 30 policiais assinam as histórias que eu escrevi, não tem pseudônimo, não precisei mudar de nome de rua. E outra, só para finalizar, quando eu cheguei no BOPE, logo depois da tentativa de suicídio, eu tinha um livro escrito e eu levava o documento da advogada e o manuscrito. Aí eu chegava nos caras e falava, cara, ele também assinou e foi assim, ó, lê aqui e assina, lê o livro onde está o teu nome, a história e assina. Os caras, porra, vou ler porra nenhuma, assinar. Que é isso? Ele disse que não ia ler coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Vou ler nada, me empolguei pela expressividade, expressivo. Ser o mais fiel à coisa. E os caras assinavam sem ler. Pela confiança. Quando eu saí de lá, eu saí com a certeza de que eu deixei um legado tão grande, que eu deixei um legado tão genuíno na vida daqueles caras que eu pude proteger fazendo retaguarda, que eles confiaram em mim. Então, quando eu vejo essa história, eu vejo, cara, quão é importante você deixar seu legado por onde quer que você passe, seja na iniciativa privada e principalmente no setor público, porque para mim servidor público é servir ao público. Então o servidor público, ele tem uma missão social e divina diferente de quem trabalha na iniciativa privada, e a gente tem que ter isso no nosso sangue, na nossa mentalidade. Show de bola. O tempo da gente é curto, sim, infelizmente, mas antes da gente finalizar, você falou do Instituto, falou da história. Olha, se quiser tirar uma ondinha, pode tirar. Eu vou tirar daqui a pouco. Fala aí que o criado com vó apanhou muito. Toda hora esse cara fica... Ele é um menino bizu, cara. Durante todos os 45 dias, né? Eu já tinha uma experiência prévia. Eu sou do Corpo de Fuzileiros Navais, eu venho da Marinha. Durante 4 anos eu permaneci lá. Então tinha uma experiência prévia. E toda vez que nós estávamos numa situação crítica, aí ele, 30, bizu, mano. Bizu, me dá um bizu aí. Aí tinha um cenário interessante, o cantil dele cheio, o cantil de todo mundo cheio, quer dizer, o cantil dele cheio, cheio. Você me pedia água, ele pedia água da gente pro cantil dele cheio, ele falava assim, não, mas o teu tá mais acessível. Era sempre a mesma coisa, o dele sempre tava menos acessível. E a história é bonita, porque no primeiro dia de curso, quando a gente estava indo embora,
ele mora muito longe do BOP, uns 60 quilômetros. E a gente estava indo embora meia-noite. E a gente, apesar de se conhecer do curso básico, a gente não tinha intimidade. E a gente saindo junto, eu falei, 30, tu vai pra onde? Ele, eu vou pra casa. Eu falei, pô, tu mora onde? Ele, em Santa Cruz. Eu, que isso, irmão? Tu vai lá pra Santa Cruz, vai chegar na hora de voltar. Aí ele, pô, vou ter que encarar essa. Eu falei, irmão, vamos lá pra casa. Verdade, e aí a gente ele passou o curso quase que inteiro indo lá pra casa. Então, Deus estava preparando a gente. E, assim, resumindo a minha parte do curso, porque eu achei que era interessante falar do início, de como construiu, ele falar, porque foi ele que construiu, não foi eu construir. Eu fui chamado para fazer parte disso e fui por uma demanda pessoal. Na época eu fui por uma demanda pessoal. Fui a convite de uma pessoa que queria uma transformação e eu também queria essa transformação. E quando chegou lá, eu vi a transformação dessa pessoa e falei assim, cara, funcionou. Ele usou princípios que a gente usa no curso, ajustado aos princípios que ele já conhecia da parte da programação, a qual eu vim fazer depois, né, uma formação. Ele aliou as duas coisas e conseguiu transformar um grupo de pessoas. Eu tive a atuação, usei o que eu sabia usar naquele momento, de forma inconsciente, mas usei. Também tive um bom resultado, né, com aquelas pessoas. Fui agradecido e eles me agradeceram. Eu sou agradecido, eles me agradeceram. E a partir daí nasceu em mim a vontade de transformar pessoas e me transformar também. Que à medida que a gente transforma uma pessoa num treinamento, aquela gratidão volta pra gente como moeda de troca. Então, assim, é a verdadeira relação entre dar e receber. Hoje, eu acredito que essa relação entre dar e receber faz muito sentido para mim no treinamento. Ele já falou tudo sobre o treinamento. Hoje nós temos uma série de alunos, temos vários alunos, e cada curso que nós fazemos, né, traz para a gente a experiência que eu acredito que vai fazer muito sentido para quem estiver ouvindo aqui amanhã a palestra. Vai fazer muito sentido porque a gente vai falar sobre transformação, sobre mudança de mentalidade, sobre crescimento, sobre unidade, sobre pertencimento, sobre os princípios lá, os 10 mandamentos das operações especiais, né? Lealdade, liderança, perseverança, sobre ter autoliderança para gerar liderança, sobre ter inteligência e controle emocional, que o espaço, a inteligência e controle emocional reside no espaço entre estímulo e a resposta. É nesse pedacinho de tempo que nós, com uma arma na mão, ou a ponto de xingar alguém, vamos fazer diferença nesse tempo. Então, a inteligência e controle emocional reside no espaço entre o estímulo e a resposta. É ali que você precisa trabalhar a tua capacidade de gerenciar a si mesmo, entendeu? Então, nós, como Instituto 2630, temos uma experiência. Nós, como operadores especiais, temos outra experiência. Nós, como, né, alguém que pode estar compartilhando, né, conhecimento nesse fórum, também temos uma experiência. Eu tenho certeza que amanhã vai ser muito bom, vai ser muito interessante. Muito, muito legal. Felizmente o nosso tempo é curto, como eu falei, e a entrevista, se a gente, pela resenha e pelo conteúdo, dava pra gente andar ainda mais algumas horas, mas fica o meu agradecimento, meu muito obrigado por vocês estarem aqui no Recife, por vocês compartilharem essa experiência aqui com a gente no nosso podcast, na rádio, e amanhã fazendo essa palestra, porque eu tenho certeza que todos que vão estar presentes vão ter sentir no sentido de agregar esse valor que vocês vão passar. Então é muito massa a gente saber que de derrotas a gente pode colher vitórias, de momentos engraçados a gente pode perpetuar mais risadas e que esse momento só continue. Como eu falei, quem sabe no ano que vem, que o nosso evento vai ser no Rio de Janeiro, vocês estejam lá novamente e possam falar, a gente está com um contrato no município X, Y, e que funcione ainda mais. Beleza? Muito obrigado, Freitas. Muito obrigado, Wallace. Um abraço para todos. Obrigado. E lembrando, o Instituto 2630, onde o pessoal pode encontrar? Instagram, basicamente, Instituto 2630, @WCaveira53 e 26, numeral, Freitas. Show de bola. Daqui a pouquinho tem mais entrevistas, meu povo, então não sai daí, que daqui a pouco a gente volta. Vamos com tudo.